Mas não é só uma oportunidade. Se a gente não correr atrás da indústria verde, a gente será muito punido pelo sistema internacional. Será punido pelas grandes potências, porque cada vez mais há menos espaço para um padrão de comércio internacional de commodities no padrão daquilo que a gente tem. E mudar é muito difícil. Mas o meu ponto é muito mais básico do que este, né? A nossa inserção no sistema econômico internacional passa pela nossa produtividade. E a nossa produtividade passa pela qualidade da nossa educação. E ao contrário da China e ao contrário da Índia, a nossa capacidade de transformar o nosso ambiente educacional é mínima. Se vocês olham para o orçamento brasileiro em educação, da redemocratização para cá, ele é uma curva ascendente muito inclinada. Sim. Mas se vocês olham para a nossa performance no exame PISA, que é o Exame Internacional em Educação, a nossa linha é absolutamente achatada. A gente jorra dinheiro em educação e não consegue tirar resultados disso, por problemas de desenho institucional do nosso sistema político. É isso que assegura para a gente a sobrevivência num sistema internacional hipercompetitivo. Você pode ter o Estado guiando investimento, e a gente tem uma máquina fenomenal que é o BNDES para fazer isso. Mas isso não se confunde com o protecionismo. O protecionismo é outra coisa, né? O protecionismo é assegurar certas boquinhas para grupos de interesse organizados com influência em Brasília que conseguem fechar mercado para se proteger. Entre sofrer porque a indústria brasileira é 11% do PIB e focar em ganhos de produtividade, e aí se a gente conseguir fazer produto industrial que a gente faça, e se a gente não conseguir, vamos fazer os produtos que a gente consegue fazer com grande vantagem comparativa em relação ao mundo. Esse é o debate, né? É como a gente faz para contribuir para a melhoria da qualidade de vida do grosso da nossa população. E a experiência protecionista brasileira nada tem que ver com a proteção de setores estratégicos do Brasil. Deixa eu dar um exemplo maluco, mas muito maluco. Vai lá. Nos anos 70, os países produtores de petróleo criaram a OPEP, Sim. que era um cartel. E, basicamente, eles começaram a armazenar petróleo e pararam de vender e fizeram, obviamente, uma pressão de subida de preço. Sim. E criaram uma grande crise econômica de proporções globais, por conta do aumento daquele insumo tão importante naquele momento, que continua sendo muito importante. E tiraram grande vantagem no processo. Exato. Ajudou a precipitar até o fim da ditadura brasileira. Não há dúvida. Imagine os senhores e os espectadores que a nossa Embrapa conseguisse criar uma técnica de preservação de grãos, de carne, de frutos. E que o governo brasileiro pudesse, num ano, dizer: hoje, esse ano nós não vamos vender comida para o mundo. Nós vamos guardar nos nossos silos comida. E vocês, produtores de comida, fiquem tranquilos. Porque nós, do governo brasileiro, vamos compensar tudo que vocês perderam ou perderão por não vender comida ao mundo. E, a partir de agora, nós vamos determinar o preço da comida, evidentemente, porque... A OPEG, Organização dos Países Exportadores de Grãos. Isso. Isso seria, para que o nosso espectador entenda, uma forma aceitável de protecionismo? Isso não é bem protecionismo, né? Isso é outra jogada. E eu sou completamente favorável. Se você me dissesse o governo federal vai investir as burras na Embrapa agora para criar uma métrica de mensuração de emissões de gás carbônico para questionar o modelo europeu, que é francamente pavoroso para o Brasil, o modelo americano de métrica, e a gente criar a nova organização internacional da métrica de emissões de gás carbônico de commodities, e isto demandará bilhões de reais do erário público para investir nisto, para investir em crédito agrícola que permita ao produtor brasileiro ser compensado pela transição energética, eu estou de acordo contigo. Isso é um grande projeto estratégico liderado pelo Estado, é algo que o setor privado jamais fará e que é necessário fazer para competir neste mundo. Agora, se você me diz, vamos fechar o mercado de arroz brasileiro porque é muito injusta a competição, você e eu não nos preocupamos pelo preço do arroz no mercado. Sim, mas nós vamos matar as populações que precisam de arroz. Né? E os produtores de arroz, evidentemente. A gente tem um exemplo
um pouco pedestre, mas que dá para entender direito. Vamos pegar o negócio da Shein aqui no Brasil, chama o imposto das blusinhas, né? Você sabe que eu até fui contra, né, taxar, porque eu falei, pobre vai pagar imposto e gente que vai por... Ele falou num dia e no outro dia taxou. Não, taxou, ele não vetou, né, porque foi o acordo que se fez na Câmara, por causa dos lobbies também, enfim, né? Porque o cara vai no free shop, ele gasta e tal, e aqui ele quer, né, o dono que faz blusinha cara aqui, ele tá querendo taxar. Bom, o fato se botou a taxa, é claro que pobre vai pagar mais por aquilo que poderia pagar menos. Isso. Simples assim. E o rico comprará numa viagem internacional e trará como um muamba ilegal por Guarulhos. Ou então vai no free shop e tem lá o que acho que $1.000 que ele pode comprar. E também pro rico pouco importa. Pouco importa. Vai pagar ou não vai pagar. O pobre está pagando. Agora, de fato, quer dizer, isso de algum modo colabora com a indústria brasileira. Enfim, a indústria... Ou não, isso só é atraso, prejuízo e não... Pode até colaborar com a indústria brasileira, mas se colabora com uma indústria brasileira e não colabora com a maioria da população brasileira, eu acho que isso é atraso. Entendo. A gente não está aqui para beneficiar uma indústria brasileira. Entendi. Né? Um projeto que se quer progressista, que se diz de esquerda, precisa ter como foco, Reinaldo, melhorar a qualidade de vida do pobre. O pobre que tem de poder comprar um computador, porque o computador é essencial à produtividade desse cidadão na escola e na faculdade. Bom, nós tivemos a lei da informática, que era um horror, que já atrasou em... Se for para reviver coisas tipo a lei da informática, a gente dará muitos passos para trás e a gente não só não vai se qualificar para competir no novo mundo, a gente será passado para trás definitivamente pelas Índias do mundo. Porque não é bem isto que é... Ou melhor, a Índia não está fazendo só isto. Ela está dando um choque ao sistema político, incorporando pessoas para o mercado num ritmo que não é um ritmo como o da China, como que a China teve nos últimos anos, mas esse é o caminho. É o caminho de Taiwan, é o caminho da Coreia do Sul nos últimos 60 anos. Não é esse o caminho do Brasil. Pareceu por momentos que a gente poderia enveredar por ali, mas a gente não enveredou, porque a gente não tem ganhos de produtividade. Até a gente não ter ganhos de produtividade, não adianta a gente tentar jogar esse jogo. O nome do jogo é produtividade, é qualificar a mão de obra. O Fernando Henrique tinha uma frase bárbara na época lá da teoria da dependência, né? Que a tragédia verdadeira de um país é nem sequer ser explorado pelo capital internacional. Né? Ele nem sequer está na posição de ser explorado. De poder ser explorado. Está tão excluído que nem explorado será. Né? E isto é um problema para um país do nosso tamanho, para uma sociedade que é jovem ainda, mas que está prestes a perder o benefício de ser tão jovem, porque está envelhecendo a passo acelerado. Uma sociedade hiperdiversa, onde há uma demanda por bens públicos que é inesgotável, em educação, saúde, segurança pública. Então, ou a nossa política externa de cunho progressista é desenhada para atender a esse cidadão, que por coincidência é a maioria do eleitorado, ou a gente está fazendo que jogo? Você vê forças do Brasil percebendo a natureza do processo como você entende hoje ou não? Não percebo. A turma da tecnologia tem uma concepção de para onde vai a tecnologia, mas ela não é articulada politicamente. Né? No debate de política doméstica, tem um debate riquíssimo no Brasil e super sofisticado, tem um monte de gente pensando coisas interessantes em segurança pública, em economia, em agricultura, em transição verde, etc. Agora, a tradução disso para um projeto diplomático, eu não consigo enxergar. E o fato é, gente, que ter um projeto diplomático é um recurso de poder. Pensa no De Gaulle na França. Você pode ter um país que é declinante, mas se você tem uma elite política no sentido de classe política, né? Não os riquinhos, uma classe política que tem uma visão selecionada que pensa de política. mundo, gente dedicada, pode ser desqualificada, mas dedicada a pensar o mundo, a ver um projeto em como você traduz
as dinâmicas do sistema internacional em benefícios para sua maioria eleitoral, montando um projeto político que seja vitorioso, pois majoritário, numa democracia? Isso eu não consigo ver. Agora, a academia também pensa pouco isso, não? Você pensa, você está no núcleo de excelência que está tratando esse assunto, mas a gente não vê esse debate acontecendo. Não é o Pelo menos não aparece na imprensa. Não é o debate sobre política externa brasileira. Sim. Né? O debate ainda está muito calcado, de maneira compreensível, né, no que é a cisão entre o que foi a experiência bolsonarista de diplomacia, um completo e absoluto desastre, e o que é o projeto que vingou no Brasil desses últimos 20 anos, que é o projeto muito criado pelo Lula, muito centrado na relação muito próxima, né, intelectual, do presidente Lula com o seu assessor presidencial, hoje em dia, ex-ministro da Defesa, ex-ministro das Relações Exteriores, o Celso Amorim, e com o Marco Aurélio Garcia, antes do professor Marco Aurélio falecer. Né? Essa concepção de mundo é uma concepção de mundo que eles desenvolveram, que vem sendo desenvolvida há muito tempo, né? Já na década de 70, algumas das ideias motrizes do Celso Amorim aparecem já quando ele ainda trabalhava para o governo Geisel. Sim. E reaparecem ele chanceler do Itamar e depois voltam com Lula, e ideias do próprio Lula, né? Mas essas ideias, essa concepção de mundo, é uma concepção de mundo que pode trazer um monte de coisas para o Brasil, mas não é o debate sobre os próximos 30 anos. É um debate sobre, por exemplo, né, uma das grandes ideias, forças dessa concepção é a de que o Brasil ganha quando estica a corda com o Ocidente. Né? Portanto, o Ocidente presta atenção ao Brasil e faz concessões ao Brasil quando o Brasil entra para os BRICS, por exemplo. Uhum. Né? É essa a concepção. Mas os BRICS já têm 2 décadas. Né? E a transição do mundo unipolar para o mundo multipolar já tem 1 década. Começou quando o Putin invadiu a Crimeia 10 anos atrás. Sim. Já. Né? A pergunta agora é, daqui para frente... E não aconteceu nada, né? Quer dizer, ele invadiu e não aconteceu nada ali. E não aconteceu nada, consolidando a Rússia como um centro de poder, e aí todo o processo fenomenal de ascensão da China na Ásia. Mas a pergunta que se coloca para o Brasil agora é, diante deste mundo que agora é multipolar e que, portanto, será amplamente instável, o que a gente faz? E não tem respostas óbvias, porque um dos grandes pleitos brasileiros, justíssimos, que é uma reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o principal óbice a essa reforma hoje não é o Ocidente, é a China. Então não tem alinhamentos óbvios para o Brasil. Os chineses jogam duro com o Brasil. Claro. Eles têm uma super operação. No período do impeachment da Dilma, a embaixada chinesa foi a única capaz de dialogar com Temer e dialogar com a Dilma ao mesmo tempo. E emplacar todas. Conseguiu levar todas. E quando senta para conversar com o Brasil, fala de cima para baixo. As conversas nos BRICS são roteirizadas. Elas não são um ambiente no qual a gente chega para negociar e os chineses nos tratam como iguais. Isto não significa que a gente, então, deva abandonar a diplomacia com a China e fazer alinhamento aos Estados Unidos, que não existe essa proposição. Isso não é uma proposição viável para o Brasil. O ponto é que no mundo que é multipolar e que é muito instável, a gente precisa triplicar o esforço em diplomacia. A nossa presença nas Nações Unidas é tímida. Devíamos ter muito mais diplomata nas Nações Unidas, em todos os foros internacionais. Devíamos ter uma política para a Ásia. Não uma política para a China apenas, uma política para a Ásia. Deveríamos ter capacidade de entrar na China. Você acha que o Brasil está com uma diplomacia, então, que de algum modo está presa à ideia de uma unipolaridade que já não existe mais? Não isso, mas é uma diplomacia que tem poucos recursos, tem poucos diplomatas, tem pouco dinheiro para fazer coisas e que, sobretudo, não tem uma concepção de mundo de como lidar
com as grandes revoluções que estamos vivendo agora, que é a mudança da polaridade para um mundo que é multipolar e que não será estável por obra e graça de Deus. Ele precisa ser estabilizado e ninguém sabe como. Esse é o desafio da nossa era. O desafio do crime organizado transnacional, para o qual a nossa diplomacia não tem nenhuma resposta. As iniciativas que houve até agora foram todas pífias. Estamos numa situação com relacionamento péssimo com os nossos vizinhos sul-americanos. É difícil encontrar um período na nova república em que a posição regional do Brasil esteja tão ruim. Porque temos um governo de esquerda no Brasil que não consegue construir um projeto comum com as esquerdas sul-americanas, nem com a chilena, nem com a colombiana, nem com a boliviana. Temos um fenômeno da extrema-direita agora na América do Sul, Sim. que levou a relação Brasil-Argentina, que é o pilar da nossa inserção regional, ao ponto mais baixo em uma geração, neste momento. Levamos uma tungada do regime venezuelano, quando nos levaram a Barbados, entramos em Barbados, demos apoio em Barbados ao que seria um processo mínimo negociado de transição, e o Maduro passou o pé. Passou o pé em todo mundo? Passou a perna no Brasil e a gente ficou a ver navios, não temos nenhuma concepção do que fazer ali, né? E terminamos na posição lamentável de dizer, muito bem, acreditamos que você é uma experiência democrática em público. A situação é muito complicada. E para esses grandes temas, a gente não tem uma reflexão viva no debate público. Eu acredito que também não tem dentro dos gabinetes. Mas eu não estou nos gabinetes, então não sei, pode ser que tenha conversas secretas maravilhosas sendo construídas agora a futuro. E a outra é a revolução tecnológica, que a gente está passando longe dela. E tendo em vista a pobreza do nosso sistema educacional e o que a gente está vendo com as universidades brasileiras, com centros científicos brasileiros de absoluto sucateamento, e não um problema deste governo, um problema estrutural que o Brasil tem, nada me sugere que a gente tem condições de surfar essa onda.